Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio eu tenho de poder caminhar com você mais um dia diante do texto sagrado, examinando e pedindo a Deus força, determinação, sabedoria para colocar tudo isso aqui em prática. Como a Bíblia é uma fonte inesgotável e que gera em nós um propósito de excelência que vem do céu, que vem de Deus. Hebreus, capítulo de número 1, a partir do versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que fantástico, que extraordinário. A Bíblia está dizendo que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Se você está aí com a sua Bíblia, grife isso. Deus falando muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falando muitas vezes e de muitas maneiras. O texto sagrado está dizendo que há um movimento em Deus, na pessoa de Deus, no ser de Deus, em buscar o homem. Quando Adão transgride, peca e foge, tenta se esconder, ou imagina que está escondido, quem o busca para a reconciliação é o próprio Deus. É o Senhor que vai em busca do homem, assim como vai em busca pela palavra, pelas ministrações, pelas oportunidades, em busca daquele que está precisando se harmonizar com Deus e com o propósito de Deus. E para que isso aconteça, Deus fala ao homem. Mas o texto diz que ele fala muitas vezes. Por que ele fala muitas vezes? Porque possa ser que, falando ao homem muitas vezes, esse próprio homem não consiga discernir a sua voz, não consiga compreender que é Deus falando a ele. Então Deus fala muitas vezes. Quando eu leio isso, eu vejo um Deus que dá oportunidade ao homem de ouvir a sua voz e de reconhecer que ele está falando. Mas interessante que a palavra não apenas diz que ele fala muitas vezes, diz que fala de muitas maneiras. Ou seja, Deus se utiliza de coisas, de condições, de momentos, de coisas que possam ser perceptíveis àquele com quem ele está falando. Deus então usa diferentes linguagens, porque usa diferentes métodos e maneiras. Tudo isso por quê? Porque não há prazer na voz de Deus. Não há prazer em Deus de falar a alguém que esta pessoa não o compreenda. Primeiro, eu tenho que saber que é Deus quem está falando. Segundo, eu tenho que compreender o que Deus está falando. E, ouvindo-o, estar disposto, submisso à sua voz, a obedecer à sua orientação. E a palavra então diz que ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Quando ele diz aos pais, ele está falando de uma geração que veio antes de nós, que aquela geração já podia ter não só ouvido ao Senhor, mas compreendido o que ele estava falando. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que não há razão para alguém, deixando de ouvir a voz de Deus, errar de propósito. Não há razão para ninguém errar suas decisões e seus passos, porque Deus fala. Por isso que a Bíblia reiteradas vezes diz, e no livro de Apocalipse então repete isso muitas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que Deus está falando à igreja.
E então ele diz que ele falou aos pais pelos profetas, ele utilizou pessoas como os pais, seres humanos, para falar aos seres humanos, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, pela obra redentora de Cristo. Quando nós olhamos as Escrituras e os escritos dos evangelistas, do Mateus, do Marcos, do Lucas e do João, nós estamos vendo o próprio Deus presente, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus seria reconhecido como o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio trazer a palavra de Deus direto ao coração do homem, por conta de o homem não entendê-lo, não discernir. Então Jesus Cristo veio para trazer a fala de Deus ao coração dos homens. E a Bíblia diz que quando as pessoas ouviam Jesus falar, ficavam atraídos por sua fala, por aquilo que ele dizia, porque ele falava com autoridade. Com certeza, claro, porque era o próprio Filho de Deus ali, ministrando ao coração dos homens. E a palavra diz que ele, o Senhor, foi constituído herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Deus se utilizou da palavra, do verbo eterno, que é Cristo, para fazer todo o mundo. É por isso que João, quando escreve, diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então a deidade de Jesus Cristo é atestada no fato também dele ser o Criador de todas as coisas. João capítulo 1 diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia está dizendo que ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade na altura. Ele está aqui de uma forma rápida, sintetizando toda a obra de Cristo, por mim e por você. Jesus Cristo é a fala de Deus ao nosso coração. E a Bíblia diz que depois dele fazer tudo, ser o sacrifício pelo pecado do homem, para dar ao homem oportunidade de salvação, ele se assenta à destra, à mão direita de Deus, da majestade nas alturas. Jesus Cristo está entronizado, glorificado, à mão direita de Deus, porque ele é um com o Pai, ele é um com o Senhor. E quando eu recebo Jesus Cristo na minha vida, eu recebo Deus na minha vida, eu recebo aquele que me criou. Há um espaço no seu coração para o Criador, há um espaço no seu coração para o Salvador, há um espaço no seu coração. Enquanto esse espaço não for ocupado pelo Senhor, você vai se sentir incompleto. E eu posso lhe afirmar que o espaço que existe para Deus em cada vida não pode ser ocupado por ninguém. Esse espaço sempre vai ficar vago, vazio, um vácuo, um espaço que não está sendo ocupado. E Deus quer ocupar esse lugar. Por quê? Porque Ele é o Criador. Jesus Cristo é o Remidor. Deus é Senhor e quer ser seu Pai, quer ser o seu pastor. E dentro de você há um espaço, volto a dizer, que ninguém consegue ocupar. Só Deus ocupa, porque é um espaço que Ele fez dentro de cada pessoa para Ele morar, para Ele ocupar. Então receba Cristo hoje, receba a presença de Deus na sua vida, porque Deus, o Senhor, pode mudar você, pode completar você, pode satisfazer o seu coração em glória. Nesse exato momento, eu concluo o que li no início. Deus está falando a você. A voz de Deus está agora chegando à sua audição. E você pode agora determinar qual é a resposta que você vai dar à voz de Deus. Sim, eu te quero em minha vida. Não, não te quero. Aí o espaço da sua vida vai continuar vazio, porque, repito, só Deus completa esse espaço. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.